O som do meu nome cuspido com desprezo foi como um soco seco no peito. Não era uma briga na rua, nem a voz de um estranho hostil. Era íntimo, próximo, vindo de dentro da minha própria casa. A primeira palavra daquele áudio carregava veneno suficiente para atravessar anos de silêncio e paciência. Eu congelei. Meus dedos suavam, o coração martelava nas costelas. O que poderia haver de tão grave em uma simples mensagem de voz? Apertei o play outra vez, como quem encosta na chama para ter certeza da queimadura. A voz não tremia, não tinha arrependimento. Ela falava de mim como quem fala de um estorvo, algo que se joga fora depois de usar. E então veio a risada abafada, cúmplice, que não deixava dúvidas. Não era apenas desprezo. Era plano. Era conspiração. O tipo de riso que transforma uma mãe em alvo, uma vida inteira de sacrifício em moeda descartável. As frases vinham rápidas, afiadas, cada uma abrindo uma ferida diferente. Ela já deu o que tinha que dar. Está ocupando espaço demais. Se a gente conseguir fazer ela assinar, tudo se resolve. Palavras frias, lançadas como facas, atravessando minha confiança com a precisão de quem já ensaiou muitas vezes. E no fundo do áudio, outra voz, mais familiar do que qualquer outra, respondia com gargalhadas. Meu próprio filho. A sala onde eu estava pareceu se encolher. As paredes ganharam vida, se aproximando, como se quisessem me esmagar junto com a descoberta. Eu segurei o celular com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Não era possível. Não podia ser real. Como alguém que carreguei nos braços, que embalei em noites de febre, agora ria de mim enquanto tramava pelas minhas costas. A mensagem parecia interminável. Cada segundo revelava uma nova camada de podridão. Pequenas frases, malditas entrelinhas, falavam de segredos que iam muito além do desrespeito. Era uma rede de intenções escondidas, tramada com paciência venenosa, esperando apenas o momento certo para me engolir. 7 segredos, como 7 portas trancadas, e cada uma que se abria me levava mais fundo num corredor escuro. Eu senti o ar rarear. O chão que parecia firme agora era areia movediça. Não era apenas fofoca. Não era uma nora maldosa despejando raiva. Era ganância. Era cálculo. Era tentativa de me transformar em peça descartável para que eles pudessem herdar o que construí com suor. Como uma casa aparentemente sólida que começa a revelar rachaduras no alicerce, minha vida estava prestes a desmoronar. Mas havia algo dentro de mim que não cedia. Um nó de dor e fúria se formava na boca do estômago. Eu podia escolher fechar os olhos e fingir que nada tinha acontecido, como tantas vezes fiz diante de olhares atravessados, piadas disfarçadas, silêncios que me colocavam no canto da mesa. Ou podia continuar ouvindo, até o fim, mesmo que cada palavra fosse uma martelada contra minha própria paz. Escutar tornou-se inevitável. Eu precisava conhecer a verdade inteira, por mais amarga que fosse. Porque no meio daquele veneno também havia uma oportunidade. Cada segredo revelado poderia ser a arma que eu não sabia que tinha. Cada frase gravada, uma peça de prova. Era como caminhar sobre cacos de vidro. Cada passo doía, mas me aproximava da clareira, do momento em que a luz finalmente mostraria a cena completa. E então, uma pergunta começou a martelar, repetida dentro de mim como trovão em tempestade. Quando o golpe vem de quem você mais ama, onde é possível se apoiar? Eu não tinha resposta ainda. Só sabia que aquele áudio não era um acidente. Não era deslize. Era um chamado ao abismo. E, ao mesmo tempo, a chave que poderia virar o jogo e transformar cada humilhação em força. Eu fiquei parada, celular ainda na mão, olhando para o nada como quem se perde dentro de si mesma. Aquelas vozes familiares expunham um cenário que eu sempre temi, mas nunca quis encarar. Não era só falta de afeto, não era apenas descuido. Era um projeto, construído com paciência, para me reduzir até eu mesma acreditar que não tinha mais valor. E isso doía porque não começou naquela mensagem de voz. Aquilo só era o desfecho de uma longa estrada de silêncios forçados. Lembro das primeiras vezes em que percebi que algo tinha mudado. Reuniões de família em que minha fala era cortada pela metade, como se minhas histórias não tivessem importância. As risadas abafadas quando eu comentava qualquer coisa, como se minha idade tivesse roubado a minha lucidez.
o prato tirado da minha frente sem que eu tivesse terminado, como se eu ocupasse espaço demais até na mesa que eu mesma comprei. A cada gesto, um recado. Eu não era mais central, eu era um detalhe incômodo. E eu aceitava, na maioria das vezes. Porque a vida inteira me ensinaram a suportar olhares atravessados no mercado, a suportar vizinhos que me chamavam de a morena do apartamento, sem nunca se darem ao trabalho de aprender meu nome, a suportar chefes que elogiavam meu esforço, mas nunca me promoviam porque já era bom demais ter a oportunidade. Eu carreguei esse fardo como se fosse parte natural da existência, sem perceber que, aos poucos, ele me dobrava. Quando percebi, estava encolhida até dentro da minha própria casa. Mas há algo que ninguém conseguiu apagar. A lembrança da mulher que eu já fui. A mulher que atravessava ônibus lotados para chegar no trabalho antes do sol nascer. Que deixava de comprar sapato novo para o filho não sentir frio no inverno. Que enfrentava médicos arrogantes para exigir respeito quando o marido adoeceu. Essa mulher ainda está em mim. Apenas foi empurrada para o canto, soterrada por camadas de desdém. Enquanto ouvia aquela mensagem, cada palavra me empurrava de volta para ela. Era como se arrancassem um pano pesado de cima de um espelho empoeirado. Eu me vi refletida de novo, mas não a figura frágil que queriam que eu acreditasse ser. Eu me vi como sobrevivente. E sobrevivente não aceita ser descartada. É por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque no fundo, todos nós conhecemos essa sensação de ser diminuído, de ser tratado como invisível. Quando alguém põe em palavras o que você viveu, é como se acendesse uma luz dentro do peito. E essa luz não se apaga. Eu respirei fundo, o coração ainda acelerado, e guardei o celular na gaveta. Mas não consegui fechar a mente. A pergunta insistia: até onde eles estavam dispostos a ir? O áudio já tinha mostrado demais, mas deixava rastros de algo ainda maior. E eu precisava seguir esses rastros, mesmo que me levassem para o fundo do abismo. Naquela noite, não consegui dormir. A mensagem rodava na minha cabeça como um disco arranhado, repetindo sempre as mesmas frases cruéis. O silêncio do quarto só fazia a lembrança ecoar mais alto. Era como estar deitada sobre brasas, por fora imóvel, mas por dentro em chamas. Fechei os olhos e vi o rosto do meu filho quando pequeno, rindo de inocência. Agora esse mesmo riso vinha misturado ao deboche, apoiando a mulher que me tratava como lixo. O contraste me esmagava. De manhã, quando sentei à mesa para o café, percebi os sinais que antes pareciam detalhes sem importância. O olhar impaciente da minha nora quando eu me servia primeiro. O suspiro pesado do meu filho quando eu demorava um pouco mais para contar algo. Os cochichos interrompidos quando eu entrava na sala. Tudo ganhava um novo sentido. Não eram gestos soltos, eram tijolos de um muro que me afastava cada vez mais deles. Eu sempre quis acreditar que era impressão minha, que estava sendo sensível demais. Agora entendia. Eu tinha sido ingênua. A sensação era de caminhar em um corredor estreito, com portas se fechando atrás de mim. Cada lembrança se transformava em prova de que a conspiração não tinha nascido do nada. Ela vinha sendo cultivada, gota a gota, até formar o veneno que escorregou naquele áudio. E eu, sem perceber, tinha ajudado a alimentar esse enredo com minha confiança cega. Enquanto mexia a colher no café já frio, pensei no quanto a vida pode virar em silêncio. Você vive acreditando que está em chão firme, mas de repente descobre que caminhava sobre gelo fino. Basta uma fissura para tudo ruir. E o som daquela fissura estava ali, gravado, guardado na memória do celular, provando que minha fragilidade era a base do plano deles. O medo veio primeiro. Medo de perder o que conquistei. Medo de ser empurrada para fora da minha própria história. Mas junto do medo veio outra coisa. Uma lembrança teimosa de tudo o que já enfrentei. O frio da madrugada no ponto de ônibus, as humilhações engolidas em silêncio para garantir o salário no fim do mês. As vezes em que precisei fingir calma para proteger meus filhos de dores maiores. Eu conhecia o peso da queda, mas também conhecia a força da sobrevivência. Ainda assim, a dor era real. Sentia o corpo pesado, como se carregasse sacos de pedra nos ombros. Cada gesto deles me vinha à memória. As mãos da minha nora arrancando meu prato da mesa, o filho me interrompendo com desdém. Pequenas cenas que antes eu engolia,
agora me atravessavam como lâminas. Não havia mais volta. Eu não podia desver o que já tinha ouvido. O dia seguiu arrastado, mas dentro de mim crescia algo estranho. Uma mistura de medo e determinação. Como se eu estivesse de pé à beira de um abismo, vendo a escuridão lá embaixo, mas também sentindo que havia uma corda escondida, pronta para ser usada se eu tivesse coragem de procurá-la. Era essa sensação que me mantinha respirando. A certeza de que ainda existia um caminho oculto, algo esperando para ser revelado. E foi nesse estado de alerta que percebi um detalhe no áudio que até então me escapara, uma pista quase sussurrada no meio da conspiração. Uma pista que podia mudar tudo, se eu tivesse coragem de seguir até o fim. Ouvi de novo o trecho do áudio, agora com mais atenção, deixando cada segundo penetrar fundo. Entre risadas e frases venenosas, uma voz sussurrava algo quase escondido. Mencionava datas, falava em documentos, deixava escapar a intenção de agir rápido antes que eu percebesse. Era uma fresta, um descuido. E naquele descuido eu enxerguei uma porta aberta. O coração apertou, mas junto veio uma centelha de clareza. Eles estavam tão confiantes em minha fragilidade que não se preocuparam em esconder cada detalhe. De repente, a sala onde eu estava ganhou contornos diferentes. O relógio na parede marcava um tempo lento demais, como se quisesse me obrigar a pensar em cada movimento. O som da rua entrava pela janela e parecia distante, irrelevante. Só havia eu, o celular e a revelação de que minha vida era alvo de um cerco que se fechava em silêncio. Mas naquele silêncio também cabia uma escolha. Eu podia ceder, deixar que o medo me engolisse, ou podia transformar o medo em lente, enxergar cada sinal com nitidez. Lembrei de uma cena simples da infância do meu filho. Ele estava aprendendo a andar de bicicleta. Caiu várias vezes, ralou os joelhos, mas insistiu até encontrar equilíbrio. Hoje percebo que, sem saber, foi assim que eduquei a mim mesma a vida inteira. Ralei os joelhos em tantas situações, engoli tantos nãos, aceitei tantos olhares atravessados, e ainda assim permaneci de pé. Essa memória trouxe calor ao peito, um contraste diante da frieza do que acabará de ouvir, como se o passado quisesse me lembrar de que eu não era feita só de dor, mas também de resistência. Enquanto essa lembrança me atravessava, percebi que minha respiração estava mais calma. Não era paz, era outra coisa. Era o tipo de serenidade que antecede a tempestade, quando o céu parece adormecido, mas todo mundo sabe que a chuva está por vir. E é nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como um gesto de quem entende o peso e não deseja que seja carregado sozinha. Passei os dedos sobre a tela do celular, como quem acaricia um objeto frágil. Mas ali não havia fragilidade. Havia munição. Cada palavra gravada era uma bala guardada no tambor. E a diferença entre perder ou vencer estava na forma como eu decidiria usá-las. Essa noção me deu um certo alívio, mesmo que momentâneo. Era como respirar fundo no meio da tempestade e sentir, ainda que por um instante, que o corpo continua vivo. Mas a cada vez que eu pensava em usar aquela prova, uma sombra surgia. E se eles fossem mais rápidos? E se a armadilha já estivesse montada antes de eu dar meu primeiro passo? Essa dúvida me acompanhava como um vulto, sem rosto, sempre presente. Era o lembrete de que nada estava decidido. Eu estava no meio do jogo, e o tabuleiro ainda guardava peças que não conseguia enxergar. Deitei naquela noite com a mente inquieta. Fechei os olhos e vi portas se abrindo e fechando, corredores escuros, vozes misturadas. Era impossível distinguir o que era lembrança e o que era medo. Mas dentro desse turbilhão havia uma certeza incômoda. O áudio não era apenas um registro do que pensavam de mim. Era também o mapa de algo maior, que ainda esperava para ser desvendado. Na manhã seguinte, o céu parecia cinza demais, como se refletisse o peso que eu carregava por dentro. Caminhei até a cozinha e senti que cada passo ressoava diferente, como se a própria casa tivesse mudado de tom depois do que eu descobri. O som da chaleira ferveu alto demais, agressivo demais, e até o cheiro do café me trouxe uma sensação estranha, de estar vivendo em um lugar que não me pertencia mais. Tudo ao meu redor parecia ter sido contaminado pelo veneno daquele áudio. Enquanto mexia o açúcar na xícara, pensei na crueldade disfarçada que vinha de anos. Era como se a mensagem de voz tivesse descascado uma parede, revelando o mofo escondido atrás da pintura. Aquilo não nasceu do nada.
Foram gestos acumulados, comentários atravessados, silêncios que me empurravam para o canto. Agora, com as palavras gravadas, percebi que cada detalhe tinha sido parte de um enredo maior. Fechei os olhos e tentei lembrar das vezes em que me senti vista. Não foram muitas. A primeira que me veio foi uma noite chuvosa, quando voltei do trabalho e meu filho, ainda criança, correu até a porta com um desenho nas mãos. Ele tinha escrito "Mamãe é forte". Eu acreditava naquela frase. E por anos, foi esse fio de esperança que me fez suportar as rachaduras do cotidiano. Mas agora, era esse mesmo menino, crescido e adulto, que ria no fundo do áudio enquanto tramavam contra mim. O contraste me despedaçava por dentro. A cada lembrança de afeto surgia uma sombra de traição. A cada instante de orgulho vinha o peso da vergonha. Eu estava em uma gangorra cruel, oscilando entre a memória do amor e a prova da conspiração. Era como caminhar numa ponte estreita, de um lado a luz do que construí, do outro a escuridão do que tentavam arrancar de mim. E o vento que soprava era a incerteza, balançando a estrutura, tentando me fazer cair. Havia momentos em que a coragem surgia, inesperada, quase doce. Eu me via erguendo a cabeça, olhando para frente com firmeza. Mas logo depois vinha o medo, latejando como dor antiga, lembrando que a queda poderia ser devastadora. Essa alternância me consumia, mas também me mantinha desperta. Eu não podia me entregar ao torpor. Estava claro que algo precisava ser feito, que o silêncio não seria mais suficiente. Senti, então, que o áudio não era só prova de maldade. Era também um chamado, uma convocação para algo maior que eu mesma ainda não compreendia. Como se houvesse mais camadas escondidas, mais segredos aguardando para emergir. A gravação era apenas a porta, e eu já tinha colocado a mão na maçaneta. Restava saber se teria força para girar e atravessar o que estava do outro lado. Foi com esse pensamento que fechei a gaveta onde guardei o celular. Mas o peso da decisão não ficou ali dentro. Ele veio comigo, respirando no meu pescoço, sussurrando que o pior ainda estava por vir. Naquela tarde, sentei-me perto da janela e observei o céu. As nuvens pesadas se acumulavam como se anunciassem uma tempestade. E por um instante senti que aquele cenário era o reflexo exato do que acontecia dentro de mim. Era como se cada palavra do áudio tivesse se transformado em trovão, pronto para romper o silêncio a qualquer momento. O ar estava denso, difícil de respirar, mas ao mesmo tempo havia uma estranha clareza no meio dessa opressão. Era impossível negar. Eu estava prestes a atravessar uma fronteira invisível. A lembrança do riso do meu filho ainda latejava nos ouvidos. Não era apenas o som, era o peso por trás dele. Havia cumplicidade, havia escolha. Ele não apenas ouviu, ele participou. Essa constatação me dilacerava. É uma dor que não sangra, mas corrói por dentro, como ferrugem em ferro antigo. E ainda assim, em meio a essa ferrugem, algo brilhava. A possibilidade de reagir. Era essa centelha que me mantinha de pé, mesmo quando tudo em mim pedia para desmoronar. Olhei para a sala ao redor e percebi como os objetos guardavam histórias que agora pareciam distantes. A poltrona onde costurei roupas para a escola, a estante cheia de retratos que capturavam sorrisos que hoje me soavam falsos. Era como caminhar por um museu da minha própria vida, onde cada peça carregava tanto beleza quanto traição. Essa dualidade me atravessava como lâmina, a doçura do que construí e a amargura do que estavam tentando arrancar. O medo voltava em ondas. Medo de ser enganada outra vez, medo de cair em uma armadilha preparada com calma, medo de perder não apenas os bens, mas o pouco de dignidade que ainda preservava. Mas logo vinha uma lembrança insistente, como luz filtrada entre frestas. As vezes em que sobrevivi ao impossível, quando ninguém acreditava em mim e ainda assim segui em frente. Essa memória me dizia que ainda havia algo a resgatar. O tempo parecia se esticar. Cada segundo carregava uma tensão invisível, como uma respiração presa no peito. Eu sabia que não podia continuar imóvel, mas cada passo exigia mais força do que eu imaginava ter. Era como estar em uma estrada deserta, sabendo que atrás de mim vinha a escuridão e à frente havia apenas um lampejo distante, um brilho que poderia ser salvação ou miragem. No fundo, eu pressentia que o áudio era só a superfície. Havia mais. Palavras ditas às pressas, segredos escondidos em pausas, fragmentos de frases que guardavam intenções ainda maiores.
Essa sensação me arrepiava, como se eu estivesse prestes a abrir uma porta que mudaria não apenas meu destino, mas toda a percepção que eu tinha da minha própria família. E foi nesse estado, entre o peso do medo e a promessa silenciosa da revelação, que percebi que minha respiração estava suspensa. Eu ainda não sabia o que encontraria, mas tinha certeza de que cada segundo me aproximava do ponto em que nada poderia ser escondido. Passei o resto do dia com aquela sensação de estar sendo observada, mesmo dentro da minha própria casa. Era como se cada objeto carregasse um olhar escondido, cada sombra me lembrasse da conspiração revelada no áudio. O peso não estava apenas nas palavras gravadas, mas no silêncio que veio depois delas, o silêncio de quem acredita que não será descoberto. E foi nesse vazio que comecei a pensar em como cada movimento meu seria lido e interpretado. A partir dali, não havia mais espaço para ingenuidade. Enquanto caminhava pelos cômodos, percebi que as paredes guardavam duas versões da minha vida. A história que eu sempre mostrei, feita de cuidado, sacrifício e amor, e a história oculta, feita de desdém, de armadilhas planejadas, de risadas às minhas custas. Essa dualidade me assombrava, mas também me despertava. Porque se eles eram capazes de montar um jogo silencioso contra mim, eu também poderia aprender a jogar em silêncio. A diferença é que a minha força estava na paciência, na habilidade de observar antes de agir. Pensei em como cada gesto meu passaria despercebido se mantivesse a aparência habitual. O prato colocado na mesa, o sorriso contido, a concordância em conversas banais. Tudo isso podia ser parte de um disfarce. Não precisava mostrar que havia entendido. Bastava esperar o momento certo, como quem observa a teia até que a aranha se mostre inteira. Era um contraste que me dava certa vantagem. Eles subestimavam, e eu aprendi a usar essa subestimação como escudo. À noite, abri a janela e olhei para a rua deserta. A claridade dos postes iluminava pedaços da calçada, mas entre as luzes havia espaços de sombra. Aquela cena parecia um retrato exato do que eu sentia. Clareza em alguns pontos, escuridão em outros. E era nesse jogo entre luz e sombra que eu teria de caminhar. O medo ainda estava lá, mas ao lado dele surgia um novo tipo de confiança, não barulhenta, mas firme como o chão seco depois da enchente. À medida que essa compreensão crescia, percebi também que não estava sozinha no sentimento. Quantas outras pessoas já não viveram esse mesmo contraste? Quantos já não foram tratados como invisíveis, apenas para depois descobrir que eram alvo de algo maior? É nesse ponto que muitos sentem a necessidade de dividir suas próprias histórias, como se o peso ficasse menor quando colocado em palavras. Talvez por isso, se alguma lembrança ou insight surgir, vale a pena deixá-lo registrado, não por mim, mas porque cada eco de experiência faz o silêncio perder força. E assim, entre a escuridão do que ainda não sei e a claridade do que já foi revelado, continuo caminhando com cautela. O próximo passo parece inevitável, mas ainda permanece envolto em mistério, como uma porta entreaberta que só se revela a quem tem coragem de empurrar. Na madrugada seguinte, sentei-me outra vez diante da janela. A rua estava quase deserta, apenas o som distante de um carro quebrava o silêncio. Olhar para aquele vazio me fez perceber o quanto o mundo pode parecer calmo por fora enquanto dentro de nós uma guerra se desenrola em silêncio. Eu respirava fundo, tentando segurar o coração que parecia querer escapar do peito, e pensava em como cada movimento dali em diante precisaria ser calculado. Não era apenas sobre suportar, era sobre resistir sem deixar rastros de desespero. Os dias seguintes foram como andar sobre um tabuleiro oculto. Eu fingia normalidade, distribuía sorrisos contidos, respondia perguntas banais, mas dentro de mim cada gesto deles era notado, pesado, examinado. Descobri que o olhar da minha nora demorava um segundo a mais sobre a chave do apartamento, que meu filho evitava falar de dinheiro quando estávamos a sós, mas se soltava em risadas cúmplices quando ela estava presente. Pequenos detalhes, quase invisíveis, mas que se acumulavam como gotas que, no silêncio, enchem um balde até transbordar. Havia momentos em que eu me sentia forte, pronta para expor tudo, como se a chama da indignação me guiasse. Mas logo depois vinha a sombra da dúvida, lembrando que qualquer passo precipitado poderia me empurrar ainda mais fundo na armadilha. Era esse jogo entre coragem e cautela que consumia minhas forças. Cada noite era uma batalha entre o sono e os pensamentos, entre o desejo de agir e o medo de perder tudo.
Comecei a enxergar a casa como um palco. A mesa de jantar, antes símbolo de convivência, agora parecia o centro de uma encenação onde cada fala era ensaiada para esconder intenções. Os corredores carregavam ecos de conversas interrompidas quando eu aparecia. Até o simples ato de abrir uma gaveta parecia carregado de significados ocultos. Viver ali era como caminhar entre cortinas, sabendo que atrás delas havia olhos atentos, esperando meu próximo movimento. E, no entanto, havia também um tipo estranho de esperança. Uma força silenciosa que me lembrava de que o poder não estava apenas no que eles tramavam, mas no que eu já sabia. A gravação não era só prova de conspiração, era também uma oportunidade de virar a narrativa. Esse pensamento me aquecia, como um raio de sol filtrado pelas frestas de uma janela empoeirada. Era pequeno, mas suficiente para me manter de pé. O contraste era constante. De um lado, o medo latejante, como se cada esquina escondesse uma emboscada. Do outro, a certeza de que o destino ainda não estava escrito, e que minha voz, mesmo abafada por anos, poderia romper o silêncio quando eu escolhesse. Esse equilíbrio frágil era o que me impedia de ceder ao desespero. Eu caminhava sobre fios invisíveis, consciente de que qualquer desequilíbrio poderia revelar tudo antes da hora. E assim, entre o calor da esperança e o frio da incerteza, compreendi que estava cada vez mais próxima do momento em que as máscaras cairiam. Não sabia ainda de que forma, nem quando, mas a sensação era clara. Algo grande se aproximava, como o som abafado de uma tempestade que ainda não rompeu o céu, mas já faz tremer as janelas. As horas seguintes foram atravessadas por uma estranha mistura de vigília e sonho. Eu caminhava pela casa com passos leves, como se cada piso de madeira pudesse denunciar meu estado de alerta. A noite trazia um silêncio espesso, mas dentro de mim havia um zumbido constante, como se o próprio corpo não conseguisse descansar. Sentia que o tempo já não corria na mesma medida. Cada minuto parecia alongar-se em direção a algo que se aproximava devagar, mas inevitável. Ao abrir a cortina da sala, a luz da lua entrou tímida, derramando claridade apenas em alguns pontos, deixando o resto mergulhado em sombra. Foi nesse contraste que percebi a semelhança com meu próprio momento. Um pedaço iluminado, onde a verdade já tinha sido revelada pelo áudio, e vastas áreas de escuridão, onde ainda se escondiam segredos maiores. Essa percepção me fez estremecer. Não era só sobre o que eu já sabia, mas sobre o que ainda estava prestes a vir à tona. A rotina parecia carregada de significados ocultos. O simples som da chave girando na porta me fazia prender a respiração, como se cada retorno deles fosse um ensaio para algo maior. As conversas no corredor, as portas fechadas rápido demais, os olhares de soslaio quando acreditavam que eu não percebia, tudo ganhou o peso de pistas. Era como se a casa tivesse se transformado em um tabuleiro, e eu fosse ao mesmo tempo peça e jogadora. Em certos momentos, a confiança surgia, firme e quase desafiadora. Eu me via preparada, capaz de usar cada detalhe a meu favor, como quem aprende a decifrar uma linguagem secreta. Mas logo a dúvida se infiltrava, lembrando que cada passo em falso poderia me custar caro. Essa oscilação era um jogo cruel, esperança que acendia como vela, medo que apagava a chama em um sopro. Eu vivia entre esses extremos, sem nunca alcançar equilíbrio. O mais perturbador era notar como eles se moviam com naturalidade, como se nada tivesse sido dito naquele áudio. O sorriso rápido, as perguntas triviais, a falsa preocupação com minha saúde. Essa encenação diária me fazia sentir como se estivesse presa dentro de uma peça de teatro, onde cada ator conhecia seu papel, menos eu. Mas, diferente de antes, agora eu tinha o roteiro escondido no bolso, e isso mudava tudo. Ainda assim, o peso era real. A sensação de carregar dentro do peito uma verdade que podia explodir a qualquer instante me consumia. Era como segurar um copo de vidro cheio até a borda, sabendo que um movimento brusco faria tudo derramar. E mesmo assim, não podia largar. Precisava segurar firme até o instante certo, até que cada palavra gravada fosse lançada à luz para que todos vissem. Naquela noite, antes de fechar os olhos, fiquei ouvindo o som do vento contra as janelas. Era um som insistente, que parecia repetir uma promessa muda. Nada fica escondido para sempre. Eu sabia que a revelação estava cada vez mais próxima. Não sabia quando nem como,
mas podia sentir no corpo inteiro que a linha que separava silêncio e exposição já começava a se desgastar. E quando ela se rompesse, nada voltaria a ser como antes. O amanhecer chegou como um clarão que não pedi, mas que me obrigou a encarar o peso da realidade. O sol atravessava a cortina e se espalhava pelo chão da sala, riscando a madeira com faixas douradas. Era um contraste cruel. A beleza suave da luz contra a dureza do que eu carregava dentro. Caminhei devagar, sentindo o frio sob os pés, e percebi que cada detalhe ao meu redor parecia mais nítido, como se o mundo me dissesse que eu já não poderia viver na sombra da dúvida. O áudio continuava guardado, intacto, pronto para explodir quando eu decidisse. A cada vez que lembrava das vozes e risadas, era como se o sangue circulasse mais rápido, me lembrando de que não era vítima imóvel. Eu estava em pé, respirando, segurando a verdade nas mãos. E essa consciência me transformava. Era como se eu tivesse atravessado um túnel escuro e, mesmo sem chegar completamente à saída, já conseguisse sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva, presságio de que algo novo estava prestes a florescer. Havia em mim uma dualidade difícil de explicar. De um lado, a ferida aberta, a cicatriz ainda sangrando, a lembrança de ter sido traída por quem deveria me proteger. Do outro, a força que nascia dessa mesma dor, um tipo de clareza que só a perda absoluta pode oferecer. Eu sabia que jamais voltaria a ser a mesma, e por mais que isso doesse, também era libertador. Olhei para os retratos na estante. Cada sorriso congelado parecia me encarar com ironia, como se guardasse segredos que agora eu finalmente desvendei. Toquei as molduras e senti o peso dos anos, mas junto dele também a leveza de ter sobrevivido a cada golpe. A vida sempre me testou, e talvez fosse essa a última prova. Descobrir se eu teria coragem de transformar humilhação em revelação. Foi nesse instante que compreendi algo simples, mas imenso. A verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em saber o momento certo de mostrar o que foi escondido. E essa decisão, silenciosa e calculada, já me devolvia uma sensação de domínio que eles nunca imaginaram que eu pudesse ter. Quem acompanha essa jornada sente isso comigo, passo a passo, como se estivesse ao meu lado, ouvindo a mesma respiração suspensa antes da tempestade. É por isso que tantas vezes surge o impulso de deixar uma marca, um gesto de apoio, seja curtindo, comentando ou escolhendo permanecer inscrito. Porque cada interação não é só com a minha história, é com todas as histórias que carregam a mesma dor e a mesma chama de resistência. O que está por vir não é apenas vingança, é revelação. E quando chegar, não haverá cortina capaz de esconder a verdade. Nesse momento, todos que caminharam comigo poderão dizer que estiveram presentes quando a escuridão começou a ceder espaço para a luz. E essa sensação, de estar aqui, agora, testemunhando a transformação, é um privilégio que nenhuma traição pode roubar.